Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre Eredivisie. A gente teve no último final de semana a segunda rodada do Campeonato Holandês da temporada 2019-2020. Nós vamos aqui então destacar os jogos principais, dar uma comentada por cima, né? Como foi o contexto das partidas, o que a gente pode aprender desses jogos da segunda rodada. Dar uma análise rapidinha na tabela. A tabela, né, ainda está muito bagunçada, só 2 jogos, então muitas coisas ainda não fazem sentido. E também projetar como pode vir a ser a terceira rodada do campeonato, que já acontece no próximo final de semana. Beleza, galera? Bom, então vamos começar. Eu destaquei 4 jogos da última rodada que eu achei mais interessantes, até em questão de resultado. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O primeiro deles foi o jogo que abriu a rodada já. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, o Sparta Rotterdam venceu o VVV Venlo por 4-1. Resultado um pouquinho inesperado, especialmente pelo que foi o primeiro tempo. O VVV saiu na frente e teve o controle do jogo no primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, tudo mudou. O Sparta conseguiu um empate, começou a atacar mais, já era natural, o Sparta estava jogando em casa, e a partir do momento que conseguiu a virada, o time do VVV se perdeu na partida, se perdeu de uma maneira que a gente não costumava ver. A gente lembra do VVV das temporadas passadas, quando tinha o Maurice Stein como treinador, um time muito bem armado, um time que conseguia por vezes até incomodar as equipes que têm um orçamento para brigar por competições europeias. E agora com o Robert Maaskant, teve um primeiro jogo ok, mas era contra o RKC possivelmente o time mais fraco do campeonato. E agora jogando também contra uma equipe fraca, né? Tudo bem que era fora de casa, num cenário mais complicado, mas o Sparta é um time que vai lutar para não cair. Acabou se perdendo muito fácil no jogo. Então, o VVV não era um candidato ao rebaixamento pelas últimas temporadas que a gente viu do time, mas esse tipo de atuação começa a acender um pouquinho o sinal de alerta com relação à equipe do VVV. Óbvio, né? A gente precisa de mais espaço amostral, entender mais como está funcionando esse time, mas é interessante a gente prestar atenção como as coisas vão funcionar. O VVV pode ser sim uma equipe que vai ficar ali na parte de baixo brigando para não cair. Sempre lembrando que nessa temporada são 2 times que são rebaixados direto, né? É diferente do que acontecia até o ano passado, em que apenas o Lanterna caía direto e o penúltimo e antepenúltimo iam para os playoffs. Agora, apenas o antepenúltimo vai para os playoffs, penúltimo e o último caem diretamente para a segunda divisão. Bom, outro jogo interessante a gente falar também é a partida entre Groningen e Twente. O jogo foi 3-1 para o Twente. E aí a gente precisa analisar um pouquinho mais além do placar. Esse jogo foi uma situação completamente absurda. A gente teve 3 pênaltis no jogo, 2 expulsões no lado do Groningen. O Groningen jogou o segundo tempo todo com 9 homens em campo e isso atrapalhou demais a equipe da casa. Então, o Twente conseguiu uma vitória excelente, são 3 pontos fantásticos. Twente jogou contra PSV e Groningen fora de casa e tem 4 pontos no campeonato. Isso é uma coisa que ninguém podia imaginar. Mas não é hora de empolgar ainda, entendeu? As vitórias, aliás, os pontos conquistados, né, foram em situações um pouquinho favoráveis ao Twente. O PSV vinha de uma eliminação, vinha de jogar no meio de semana, né, já estava numa fase um pouquinho ruim. E jogou contra um Groningen sem 2 jogadores durante 45 minutos. Um Groningen que foi praticamente inofensivo no segundo tempo e ainda assim conseguiu fazer um gol no finalzinho da partida. Chegou a incomodar nos últimos minutos com aquele tradicional abafo. Então é um começo muito bom para o Twente porque é surpreendente, né? É algo que a gente não esperava. O time já tem aí 4 pontos de gordura que pode queimar em caso de algum tropeço contra equipes lá de baixo. Mas ainda não dá para colocar o Twente como uma equipe que vai surpreender, vai chegar lá perto das cabeças, né? É uma coisa muito mais circunstancial do que com relação ao projeto que o Twente está apresentando e a qualidade do time, né?
Outro jogo interessante, um placar legal, é a partida do Vitesse. O Vitesse venceu o Willem II em Tilburg por 2-0. É um jogo difícil, né? Era um jogo difícil pro Vitesse. Eu acabei não conseguindo assistir essa partida, mas a gente lembra do Willem no ano passado, né? Uma equipe muito bem armada, um time que chegou na final da Copa da Holanda, e terminou em 10º no campeonato holandês, tendo um orçamento mais enxuto. Então, é realmente um time que vinha desempenhando muito bem. Jogar fora de casa com uma torcida que é das mais animadas da Holanda, a torcida do Willem, é muito difícil para o time do Vitesse. O Vitesse foi lá, conseguiu uma vitória bacana, um 2-0 legal. O Vitesse tem agora 4 pontos no campeonato, está ali próximo das equipes grandes. Na verdade, as duas equipes grandes que conseguiram vencer têm 4 pontos, né? O Ajax e o PSV. O Feyenoord não conseguiu vencer, a gente já vai falar disso de novo. É um começo bom pro time do Vitesse e vamos ver o que acontece, né? A gente sempre comenta, o Vitesse é uma equipe que começa bem, que promete muito, um time que investe muito bem, mas daí chega na hora, não consegue fazer nada de muito especial. De repente, esse ano, quem sabe, né? Vamos esperar aí o que o Vitesse pode aprontar. E o último jogo interessante desse final de semana é justamente o do Feyenoord. Mais uma vez, o Feyenoord não conseguiu vencer. Era um jogo difícil, né? Jogar em Heerenveen contra o Heerenveen não é fácil. O estádio é grande, é uma viagem um pouco longa até chegar. Longa para os padrões da Holanda, né? Não é um território muito grande, mas é uma viagem mais longa. E a atmosfera do estádio também ajuda bastante, né? Na Holanda costuma-se ter os ultras, ou enfim, a parte mais barulhenta da torcida, toda concentrada num lugar. O estádio do Heerenveen é diferente, ele tem ilhas assim de torcedores, tem partes de ultras em cada arquibancada, então fica uma atmosfera um pouquinho mais intimidadora. Mas enfim, o time do Feyenoord não jogou tão bem assim. No primeiro tempo, o Heerenveen começou tomando a iniciativa, começou ameaçando muito mais a equipe do Feyenoord. Só que o Feyenoord teve um pênalti no final do jogo, então acabou saindo na frente. Acabou sendo um lance assim, mais, né, sorte do que propriamente o time está jogando bem o suficiente para merecer esse 1-0. Mas depois não conseguiu segurar a vantagem e chegou até a sofrer pressão do Groningen nos minutos do Heerenveen nos minutos finais para tomar a virada. O Feyenoord já tem jogo de novo nesse meio de semana pela Europa League e vai ter pedreira nas próximas 2 rodadas do campeonato holandês. Então, é interessante a gente continuar de olho no time do Feyenoord. Não são atuações que vêm empolgando, né? Todo o contexto atrapalha um pouquinho o Feyenoord, é um treinador novo, com uma equipe que não é tão qualificada como a dos outros times grandes. Vamos ficar de olho, pode ser que o Feyenoord esteja enfrentando aí um dos piores começos de temporada para um time grande, né? Time grande na Holanda, a gente tem que esperar sempre vitória, nada menos do que isso. E, enfim, pode ser um pouquinho complicada essa situação do Feyenoord. Antes da gente ir projetar a próxima rodada, só falar um pouquinho sobre o líder do campeonato holandês, que é o AZ Alkmaar. Né? Quem está na primeira posição, empatado, são o AZ e o Utrecht, mas o AZ tem melhor campanha, fez 6 gols e não tomou nenhum até agora. Daí você olha assim para isso e pensa, caramba, o AZ vai brigar pau a pau pelo título. Não, também não é isso, né? O time do AZ é muito bom, isso é fato, a base, né, é dos anos anteriores, que sempre foi um time que ficou ali naquela 4ª posição como o melhor do resto, tentando chegar no 3º, mas não conseguindo. E é obviamente um time para se prestar atenção. Mas os 2 jogos do AZ até agora foram contra equipes que não vão combater muito na Eredivisie. Estreia contra o Fortuna Sittard, segundo jogo contra o RKC. Né? O RKC que subiu da 2ª divisão no ano passado. O Fortuna que ficou na parte de baixo, foi o primeiro fora da zona de rebaixamento na última temporada.
Então a gente precisa entender como que o AZ vai se comportar contra equipes mais fortes e em situações adversas. O AZ também tem um treinador novo, né? O Arne Slot é um cara totalmente sem experiência. A gente precisa ver como que essa equipe vai reagir se ela sair atrás de um, sei lá, de um Den Haag, de um PEC, que são times que não estão tão fortes nesse ano e vão se retrancar muito mais. Então, o AZ é líder ainda, mas muito mais por uma questão circunstancial, né? Porque os times grandes tropeçaram e porque enfrentou equipes muito fracas até então. Vamos ver como o AZ vai se comportar nesses jogos mais difíceis. Mas, claro, né? A gente pode prestar atenção sim. O AZ é um time que sempre fica ali naquele bolo de melhor do resto. Pode ser que ele traga alguma coisa a mais nesse campeonato. Bom, vamos lá então, vamos projetar a próxima rodada do campeonato holandês, que acontece já nesse próximo final de semana, e a gente tem algumas partidas interessantes para ficar de olho, né? Bom, a Den Haag Sparta Rotterdam, no sábado, às 1h30 da tarde, é um jogo legal, né? Não é um jogo que vai, enfim, ser tão importante para o campeonato como um todo, porque são times que não vão brigar na parte de cima, né? Mas o jogo vai ser em Den Haag, um ADO que perdeu os 2 jogos, né? Mas eram 2 jogos difíceis contra o PSV e contra o Trash. Então, o fato do ADO perder os 2 jogos não quer dizer que o time vai, né, tá condenado a brigar para não cair. E o Sparta ao contrário, o Sparta vem de uma vitória, vem já, né, naquela empolgação. É um jogo interessante para a gente analisar como que o ADO se comporta contra uma equipe mais fraca, que é uma coisa que não aconteceu até agora, e se o Sparta vai conseguir manter esse momento, que é uma coisa muito, muito importante para o time começar bem no campeonato e continuar somando pontos, né? O Sparta, sim, a gente pode colocar como uma equipe que deve lutar contra o rebaixamento. Outro jogo interessante, AZ e Groningen, né? A gente acabou de falar do AZ. O AZ vai jogar fora de Alkmaar, né? Provavelmente vocês já viram a situação que aconteceu com o estádio do AZ, que acabou caindo parte da cobertura. Então, os próximos 2 jogos do AZ contra o Mariupol pela Europa League e contra o Groningen pela Eredivisie serão em Den Haag, na casa do ADO. Vai ser uma atmosfera diferente, né? O AZ não vai ter essa torcida toda que costuma ter em Alkmaar, muito provavelmente, e pode acabar sentindo isso. E o Groningen, né, vai estar desfalcado das 2 expulsões que teve, foram o Lundqvist e um zagueiro, que eu esqueci o nome, mas enfim, são 2 pessoas, 2 jogadores titulares da equipe que foram expulsos no jogo contra o Twente. Precisa se reabilitar, um time que é bom o suficiente para brigar pela Europa League, o Groningen, mas tem um adversário também muito forte, que é o AZ Alkmaar. Um jogo interessante para a gente prestar atenção no domingo às 11h45, e no mesmo horário, no domingo às 11h45, possivelmente o jogo mais legal da rodada, Feyenoord e o Trash, né? Os 2 times, o Feyenoord precisando vencer, independentemente de avançar ou não na Europa League. Como eu falei, é time grande a gente espera sempre vitória, o torcedor quer sempre vitória, né? Quer sempre estar lá em cima, brigando com seus rivais, com o Ajax, com o PSV. Feyenoord, dentro de sua casa, precisa ganhar do Trash, e o Trash é um time bom. Tá? O Trash é um time bom. O Trash amassou o PEC na última rodada. Foi 3-1, mas se vocês vissem o jogo, vocês iam perceber que era para ter sido 7, 6-1. Foi questão de sorte, que a bola do Trash não entrou mais vezes. O primeiro tempo foi uma situação absurda. Mas enfim, o time do Trash é muito bom, deve dificultar a situação para o Feyenoord. E o Feyenoord precisa ir para cima, precisa mostrar combatividade, precisa atacar, tentar fazer o gol e jogar bem para mostrar credibilidade, mostrar que realmente está na luta pelo campeonato. E é isso, terminando a rodada a gente tem ainda Heracles e PSV, é um jogo interessante, não tanto quanto Feyenoord e Trash, mas o Heracles jogando em casa, a gente pode esperar um time um pouquinho
pouquinho mais forte. E o PSV, né, a gente tinha comentado que o time está meio cambaleando nesse início, mas teve uma boa partida contra o Den Haag, saiu perdendo, é verdade, mas de maneira geral a atuação foi muito boa, foi convincente, o time teve sempre no controle do jogo, então a gente pode esperar um PSV um pouquinho mais forte. Vamos ver como as coisas acontecem na Europa League, né? O PSV também tem jogo pela Europa League no meio da semana. Dependendo aí se acontece alguma zebra, né? Espero que não contra o Haugesund, aí seria demais. Mas se acontece alguma zebra, o PSV pode vir um pouquinho mais frágil para esse jogo e a gente tem uma competição mais equivalente. Mas é isso, galera. Eu espero vocês na próxima terça-feira para a gente comentar e fazer esse mesmo esquema, né? Fazer um resumo da rodada, destacar os resultados principais, pegar um pontinho ou outro da tabela de classificação, um destaque a mais e já projetar a próxima rodada. Vamos tentar manter esse padrão. Se vocês gostarem, né, bacana, show, deixem nos comentários. Se não, deixem sugestões também, críticas, enfim, comentem aí que eu vou tentar ler e fazer o máximo para sempre melhorar esses vídeos. Beleza, galera? Abraço e até mais!